Paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo nesta última aula, essa maratona de oratório. Foi uma maratona mesmo, a semana inteira você aqui acompanhando. Não é fácil, 10 horas da noite, vai até 11h30. Você trabalhou o dia inteiro, trabalhou a semana inteira. Se você está aqui é porque você tem muita vontade de melhorar a sua comunicação. Se você está aqui, você tem muita vontade de melhorar a sua pregação, o seu discurso. Parabéns pelo seu esforço. Isso demonstra que você é uma pessoa decidida e dedicada àquilo que faz. Você está decidido a cumprir o seu chamado. Parabéns pelo seu esforço de ter vencido as distrações. Ontem, por exemplo, eu estava lecionando e a família foi para um aniversário. Eu falei, não posso ir, não tem como, não posso cancelar a aula. Então tem que realmente precisa estar decidido. Deixa eu passar algo para você agora no começo. Vou dar os avisos no começo porque depois as pessoas às vezes não conseguem ficar até o final. Deixa eu dar o aviso para você agora no começo. Aviso número 1. Os vídeos vão ficar disponíveis até domingo. Domingo encerra a disponibilidade deles. E aí esses vídeos vão todos eles para o nosso curso de oratória lá no Hotmart. Então, gente, o Amarildo, meu cunhado, está chegando aí. Deus abençoe, seja bem-vindo. Esses vídeos, todos os 5 vídeos, estarão disponíveis lá na plataforma do Hotmart. E, sem ser a semana que vem, na outra semana, vai mais 5 vídeos, serão 10 vídeos principais e vários vídeos paralelos, ensinando a questão do discurso. Lá na plataforma você vai ter um vídeo ensinando a fazer, deixa eu olhar aqui que eu não tô. Lá na plataforma você vai ter um vídeo ensinando a fazer um discurso político. Você vai ter um vídeo ensinando a fazer um esboço temático, um esboço expositivo, um esboço bibliográfico e um esboço textual. Lá também você vai aprender a escrever, um esboço rápido para um aniversário. Também um esboço para uma reunião de empresa. Então, serão aproximadamente, além dos 10 vídeos principais, que são 5 dessa semana, e os 5 próximos vídeos que virão, você vai tendo uma série de outros vídeos, e também todo o material escrito, e aqueles slides que a gente usou aqui, todo esse material estará disponível para você baixar, inclusive o PowerPoint que eu usei aqui, você pode baixar, usar nas suas apresentações, treinar o pessoal lá da sua igreja, da sua equipe, você pode treinar com esse material, inclusive o material que nós temos escrito você vai ter acesso também. Então você terá 10 aulas disponíveis, as 10 principais aulas, e mais vários vídeos complementares sempre falando sobre oratória. Também todo o material escrito que a gente usou aqui vai estar disponível na plataforma, e os PowerPoints que nós usamos aqui para apresentação também estarão disponíveis lá. Durante 2 anos todo esse material estará disponível para você. Durante 2 anos você terá esse material totalmente disponível, e todos os vídeos que eu gravar nesses 2 anos e eu colocar lá no curso, você vai ter acesso também. Então, você que realmente se interessou pelo assunto, você tem a possibilidade aí de dar continuidade a essa jornada de conhecimento, alavancando a sua comunicação, melhorando a sua comunicação. Você com certeza vai poder ir muito mais longe. Eu me lembro que uma vez eu fui com a minha esposa no Gideões e a gente tinha bem pouco dinheiro. E quando nós estávamos lá, ela dividiu o dinheiro e falou assim: Cheiro, eu quero que essa metade aqui tu compra livros. Eu falei, poxa, mas a gente tem bem pouquinho, tem que para comer aqui. Ela falou, não, mas se a gente comer tudo, a gente vai comer toda a semente. Então tá aqui a metade do dinheiro para te investir em livros. E aquilo realmente tocou muito o meu coração e me incentivou muito a estudar. Obviamente, ao longo dos anos, aquele valor pequeno que ela dedicou para investir em livros, para investir no meu conhecimento, no meu preparo, valeu muito a pena. Ela pôde, não só eu, mas ela também
pôde desfrutar de muitas viagens, de muitas bênçãos, de inclusive ofertas. Quando você vai pregar, ganha oferta, em todos os sentidos, no ministério, em todos os sentidos o ministério cresceu, ele se desenvolveu. Você não precisa fazer as coisas esperando o resultado para você mesmo, mas obviamente quando você investe, você planta a semente e cuida bem dela, ela vai dar fruto para o reino de Deus e obviamente vai dar fruto para você também. Então invista no seu ministério, invista na sua vocação, invista no seu chamado, ok, gente? Então tá aí falando sobre esse curso no Hotmart. O valor desse curso na venda normal, que tem o pessoal que faz a venda, né, que o pessoal que faz a venda é R$200, mas para essa semana ele está por R$97. O valor é R$197 e essa semana ele está por R$97 por causa dessa turma de oratória. E você pode entrar lá e participar, comprar, adquirir até em 12 vezes. Vai dar bem pouquinho, vai dar R$9 por mês. Você pode parcelar e aproveitar durante 2 anos, tá bom, gente? Deus abençoe. Não é o objetivo dessa aula, não é vender o curso, mas obviamente se você quer dar continuidade, se você quer aprender a mais, se você quer aprender mais, e claro que você vai estar me abençoando também, né? Eu tenho todos esse equipamento aqui. O Amarildo, que está sempre aqui em casa, sabe que eu tenho aqui mais de R$15 mil investido em equipamentos, e esses equipamentos, a grande maioria eu tirei do bolso, né? Fui apertando com a família, ajustando para poder adquirir e montar um estúdio. Mas agora está montado e nós estamos trabalhando e eu preciso comprar mais alguns equipamentos. Então, se você me abençoar, se eu abençoei a tua vida, você pode me abençoar também adquirindo esse curso, tá bom, gente? Deus abençoe. Não vou mais falar sobre isso, não é nosso objetivo falar sobre isso. A segunda aviso que eu quero dar para você é que em novembro, dia 1º de novembro, nós começamos mais uma turma online. E você pode compartilhar o link que eu coloquei aqui lá no grupo também. Vou compartilhar de novo. Convidar os seus familiares, seus amigos, as pessoas que você conhece, não só de Blumenau, de Santa Catarina, mas de outros estados do Brasil e do mundo, para participarem. Se valeu a pena para você ter ficado essas 5 noites até 11h30, se valeu a pena, se justificou o seu esforço, compartilhe com outras pessoas. O terceiro pedido que eu quero fazer para você é que você, se você puder, se você se sentir motivado para isso, grave um minutinho de 1 minuto, grave um vídeo de 1 minuto, falando da sua experiência do curso online de oratória. Grave esse videozinho, coloca ali no grupo ou manda direto no meu WhatsApp. Vou até colocar aqui, ó, meu WhatsApp lá, é só você pegar lá no grupo também, ó, 479-8876-0037. Manda lá no meu WhatsApp que eu vou usar para divulgar o próximo curso, que será em 1º de novembro, tá bom, gente? O Osmar já está aí, Eliezer Ferreira, meu amigo, a Marilda está aí, a Andréia, o José Ramos, o Jó Ramos. Deus abençoe. Vamos para o conteúdo, que é isso que mais nos interessa nesta oportunidade. Vocês estão comigo aí? Posso ouvir um amém? Então deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Vou ficar pequenininho, é bom ficar pequeno assim, ó. E vou jogar o conteúdo na tela, tá? Vamos lá. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria em relação à comunicação. Deixa eu falar uma coisa com você muito séria em relação à comunicação, tá? Só deixa eu ver uma coisa aqui. Por que esse camarada tá aparecendo esse risco ali? Por que será, né? X. Bom, eu não sei agora. Deixa eu falar uma coisa séria pra você. Por que alguém me ouviria? Pra quê? Qual é o objetivo da fala? Qual é o objetivo do discurso? Por que você fala? Por que a gente vai... Por que você reúne um grupo de pessoas e aí fala para elas? Bom, os gregos, tanto os gregos quanto também os romanos, principalmente falando de Cícero, ele dizia o seguinte, que um discurso, ele tem... Existem vários, mas ele tem pelo menos 3 objetivos. Eu preciso ter um objetivo bem claro. Qual é o objetivo do discurso? Primeiro, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse... Deixa eu interromper aqui.
essa mancha que tem ali. Não. Aí, agora sim. Então vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo de falar em público? Por que você vai diante de um público para se comunicar com eles? Qual é o seu objetivo? Então, nós temos pelo menos bem claro 3 objetivos. Primeiro objetivo: convencer. Primeiro objetivo é convencer. Você quer convencer aquela pessoa. A palavra convencer é ali, né? Vincere. É vencer o opositor com a sua participação. Também isso significa persuadir a mente através de provas lógicas, indutivas, exemplos, e dedutivas, argumentos. Então, é semelhante a ensinar. O que é convencer? É vencer a pessoa que está te ouvindo. Parece estranho, não é? Como assim, pastor? Quer dizer então que quando eu estou falando em público, eu estou tentando vencer ela? Claro, isso mesmo. Por quê? Porque todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. E na grande maioria das vezes, é a opinião que nós temos formada sobre todas as coisas que nos cerca e que nos leva para baixo, que nos leva para o caos. Por quê? Ninguém, absolutamente ninguém acorda pela manhã e fala assim: hoje eu quero fazer tudo errado porque eu quero que dê tudo errado na minha vida. Todo mundo, quando acorda pela manhã, diz: não, vamos lá, eu vou batalhar, eu preciso vencer, eu preciso lutar. Então, as pessoas, em regra geral, elas querem fazer o certo. O problema é que os pensamentos, os conceitos, as definições, os processos que estão gravados na mente delas são inimigos do seu sucesso. São os conceitos, aquilo que eu penso sobre alguma coisa se torna um inimigo, o meu primeiro inimigo, o meu maior inimigo. Ou seja, para eu conseguir ajudar esta pessoa, eu preciso vencer ela. Ela tem vários argumentos dizendo para ela e para mim que ela está certa. Quando você está falando, a pessoa está te ouvindo dizendo: não concordo. A pessoa está falando e ela só vai concordar. Em regra, ela só concorda quando o que você está falando está de acordo com o que ela diz sobre aquele assunto. Então, convencer é vencer ela, é vencer os argumentos que ela tem contra aquilo que você está falando. Você precisa vencer ela. Por quê? Porque em regra geral, a pessoa que está... Vou dar um exemplo na pregação. A pessoa que está vivendo uma vida no pecado, ela até tem consciência de que ela está errada. Mas no fundo, ela cria na sua mente a ideia de que vai dar tempo, de que na hora certa ela vai conseguir voltar. Ela está convencida de que ou ela vai morrer e Deus vai perdoar ela, ou ela, antes de morrer, Deus vai abrir as portas, vai fazer um milagre e ela não vai se perder. Por isso, ela tem argumentos internos para continuar no pecado. Qual é a função do pregador? É convencê-la, é vencer os seus argumentos, mostrando a ela que centenas de pessoas que eram homens e mulheres de Deus morreram no pecado e foram condenados, morreram desviados, afastados de Deus. E pressupõe-se que uma vez que a pessoa morre afastada de Deus, ela não vai para a eternidade morar com Deus, porque ela precisa partir com Deus para viver com Deus. Então, o primeiro objetivo de um discurso é convencer. É óbvio que não é só necessariamente falando sobre um discurso religioso. Nós usamos o exemplo, por exemplo, é boa, né? Nós usamos o exemplo da política. Quando você vai falar na política, onde nós falamos a importância de votar consciente, a pessoa que está me ouvindo, ela já tem o seu conceito. Por que você acha que ela está vendendo o voto? Por que você acha que ela não está valorizando o voto? Porque ela está convencida de que isso é uma coisa boa. Ela está convencida de que votar não vai mudar nada na vida dela, não vai mudar nada na vida de ninguém. Que o voto dela não vai ter valor algum. Agora, se ela conseguir lucrar vendendo seu voto, ela está convencida que ela vai ganhar mais. E quando eu vou preparar o meu discurso, eu preciso ter em mente que eu preciso vencer os argumentos que ela tem. Para isso, eu vou ter que estudar argumentação. Eu vou ter que estudar
as formas de argumentar para vencer ela, para que os meus argumentos venham inutilizar os argumentos dela, venham sobrepor os argumentos dela. Esta é a primeira parte. Eu preciso falar com o objetivo de vencer, de convencer. Convencer é eu vencer os argumentos dessa pessoa, eu persuadir ela através de provas lógicas, de pensamento da lógica. E aí eu tenho provas indutivas, são exemplos, quando eu uso uma série de exemplos, mas eu também tenho provas dedutivas, argumentos. Então eu preciso usar toda a argumentação necessária para vencer o meu ouvinte, vencer os argumentos que ele tem, para aí então ele mudar a sua postura. O segundo objetivo de falar em público é comover. Comover vem de mover, persuadir através do coração. Então, é dentro dessa questão de persuadir que vem a questão da afetividade. A vontade arrasta o intelecto a aderir ao ponto de vista do orador. Nesta questão, nós temos aí dois fatores muito importantes, que é o ethos. Dentro os gregos falavam sobre o ethos, a moral, e o segundo, o pathos, a paixão. Por quê? Porque convencer, o primeiro ponto, está se referindo à lógica. É convencer de forma lógica, mostrar os argumentos, mostrar que 2 mais 2 é 4, mostrar que se a pessoa fizer desse jeito ela vai perder, mas se ela fizer daquele jeito ela vai ganhar. Usar exemplos, usar argumentos, usar a lógica. Agora, comover não é convencer. Comover é mover aquela pessoa, mover junto. Se em convencimento eu estou falando para o cérebro do meu ouvinte, para o cérebro dele, para a mente dele, para a lógica dele, para o racional dele, quando eu estou comovendo, eu estou falando para o coração dele. E existem duas formas principais de eu falar para o coração. A primeira é através da ética ou da moral, e a segunda, obviamente, é a paixão, e a mais forte nessa questão. Por quê? Porque, deixa eu explicar para você. A ética, a moral, é aquilo que é o conceito que a pessoa tem sobre você. Por exemplo, você conhece um pastor, nós estamos falando aqui, a maioria, eu creio que todos aqui são evangélicos. Tem aquele pastor que tem aquela moral ilibada, aquele testemunho de anos, aquela pessoa que é amada, aquela pessoa que é acolhida, que é esperada, que é respeitada, aquela pessoa que foi provada, aquela pessoa que você conheceu e sabe que aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus. Quando esta pessoa vai falar, você está predisposto a ouvir. O seu coração já está aberto para ouvir o que ela tem a dizer, e a sua mente já está aguçada para concordar com ela. De forma que, se você pegar uma mentira e colocar na boca do mentiroso, você pegar uma mentira e colocar na boca de uma pessoa ilibada, a maioria das pessoas vai acreditar nela. Por que vai acreditar? Porque vão dizer, olha, eu não sei se isso é verdade, mas esta pessoa, eu sei que ela é verdadeira. Então, a conduta, a moral do orador, ele endossa a verdade, o texto. A moral do orador, ele endossa o texto. Quando o orador tem uma moral, é conhecida a sua moral, aquilo que ele fala, as pessoas dizem, olha, eu não sei o que ele está falando, não sei de onde é que ele tirou isso, mas se ele está falando, eu acredito, porque essa pessoa, ela é uma pessoa de moral. Então, essa questão da ética, de comover, está muito relacionado com a afinidade que você tem com aquela pessoa. Quando você ouve alguém que você tem afinidade, a tendência é você concordar com o que ela diz. É por isso que o mal falado é um problema sério. Quando você é um mau caráter. Por quê? Você fala de amor e as pessoas dizem, ele é um mentiroso, ele não ama ninguém. Você fala de honestidade e as pessoas dizem, mas ele é um mentiroso, ele engana todo mundo. Então, é esta ideia da ética, do ethos. Primeiro, lógica, argumentação, falando para o cérebro, para a razão. Segundo, ética, falando agora de moral, de conduta,
Que moral você tem para me dizer isto? Eu tenho moral, sim, eu posso falar, porque a minha história é usada como argumento. Agora, e quando eu chego num lugar que ninguém conhece a minha história? Como é que eu faço para convencer diante de alguém que não sabe a minha história? Bom, os grandes oradores, eles têm algumas técnicas. Porque quando você chega num lugar, começa a falar, as pessoas ficam assim, ó. Quem é essa pessoa? Quem é esse indivíduo que está falando aí que eu não conheço? Como elas não conhecem, elas acabam não te dando crédito. Você está falando até você provar que você é quem está dizendo ser, é um problema sério. Então, os grandes oradores, eles têm algumas técnicas. Primeiro, você pode chegar contando algumas experiências da sua vida. Você pode chegar contando de onde é que você, se apresentando, né? Quem é você? Ah, eu sou de Blumenau, trabalho com o pastor Nilton dos Santos, faço isso, tal. Vou contar quem eu sou. A segunda forma, eu posso contar também eventos que aconteceram na minha vida. Então, eu chego num lugar, por exemplo, cheguei num lugar, teve uma grande enchente. Eu digo, olha gente, eu cheguei aqui, percebi que vocês passaram recentemente por uma grande enchente. E eu quero dizer para você que nós também, na cidade de Blumenau, passamos por diversas enchentes, aconteceram catástrofes. Ou seja, a pessoa não sabe nada sobre mim. Mas quando eu falo para ela que eu também já passei por enchentes e a nossa cidade passa por enchente, ela acaba se conectando com a minha realidade. Ela diz, esse camarada, ele me entende, porque ele já passou por enchente. É óbvio que o que eu estou falando aqui não pode cair na mão de um salafrário. Se eu abrir para você aqui a questão da oratória em si, da retórica, do convencimento, isso se cair na mão do salafrário, ele engana todo mundo. E é o que na verdade muitos políticos fazem. Estudam muito para enganar o povo. O problema é que as ferramentas que poderiam ser usadas para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, elas são ignoradas pelos bons e elas são aproveitadas pelos maus. É por isso que você está aqui me ouvindo nesta noite de sexta-feira, 20 pessoas ao vivo aqui. Você está me ouvindo porque o Espírito de Deus precisa de gente que saiba utilizar as ferramentas da inteligência para o reino dos céus. Então, quando você chega no lugar, e se você sabe aquela pessoa carismática, talvez ela nunca tenha feito um curso de oratória. Tá aí meu cunhado que tá aí no grupo aí participando. Ele é muito carismático, quando é que ele chega, já conversa com um, fala com outro e já troca um assunto. Mesmo sem ter feito um curso de retórica, de persuasão, essas pessoas ao longo dos anos, elas vão aprendendo como é que elas se conectam com as pessoas. E a melhor forma de se conectar com as pessoas, primeiro, é ouvindo a história que elas têm. Depois, contando as suas histórias para ela, e de forma que as suas histórias estejam conectadas com a história delas. Quando você fala, por exemplo, olha, em Blumenau nós tivemos uma enchente, assim também, você se conecta, a pessoa diz, poxa, então essa pessoa, ela sabe muito bem o que eu estou sentindo e eu vou ouvir o que ela tem para falar. Então a ética em si nem é exatamente o que a pessoa é, mas é o que ela demonstra ser. Os gregos entendiam isso. É aquilo que ela demonstra ser. É óbvio, se a pessoa mora 30 anos no bairro, aí não é indubitável que todo mundo sabe quem ela é. Mas e quando você vai falar que as pessoas não te conhecem? Então, aquilo que você vai falar quando vai começar o discurso, precisa conectar a sua história com a história de quem está te ouvindo. Precisa conectar a sua história. Normalmente os grandes oradores, quando eles chegam num lugar e vê que aquele climão, aquela expectativa, quem é esse camarada? Vai vir aqui falar pra gente, não sabemos nem quem ele é, capaz de estar mentindo, enganando. As pessoas estão na expectativa, estão ali tentando saber quem você é. Os grandes oradores, quando chegam, eles procuram alguém conhecido no meio da multidão. Então eu olho no meio da multidão e encontrei a Jusilene Arruda. E eu chego lá, Jusilene, Jusilene, tá aqui a Jusilene, paz do Senhor, congregamos juntos lá no Moriá, foi uma bênção, o período que nós passamos juntos, Deus operou muitos milagres. Então, as pessoas podem não me conhecer, mas uma vez que eles conhecem a Jusilene, você é amigo da Jusilene, se conhece a Jusilene, então é gente boa. Ou seja, por mais que eu não tenha uma moral, que eu não tenha um histórico, né? Eu não tenho um histórico para ser conhecido, mas ela tem.
e eu pego o histórico dela emprestado para mim. Então, eu chego, vou falar num lugar, chego lá numa igreja, lá em Brusque, vou pregar em Brusque, daí chego lá, de repente encontro a irmã Andréia de Oliveira, nós congregamos, tá aqui, que bênção estar aqui com os irmãos, cultuando, podendo ministrar a palavra. Há muitos anos estive aqui, estive com a irmã Andréia de Oliveira, nós conhecemos aqui a sua família, as suas filhas, as gêmeas, foi uma bênção esse tempo que passamos juntos e tal. As pessoas que não me conhecem, porque nunca me viram lá, mas conhecem a irmã Andréia, conhece o irmão Jó, conhece tantas pessoas dali. Olha, eu não conheço esse camarada, mas se o fulano conhece e aprova, então ele deve ser gente boa. Então você entendeu isso? Que você precisa, antes de falar, a pessoa precisa ter segurança que você pode falar. Você precisa conquistar o direito de falar. Por isso que tem muito pregador que se quebra. Se quebra feio mesmo, feio mesmo. Por quê? O camarada chega no púlpito, ou qualquer orador, nem estou falando só de pregador, qualquer orador, né? Teve um prefeito em Brusque que foi um grande prefeito, fez muita coisa, né, em Brusque, mas ele era muito criticado porque ele não se comunicava bem. Tinha uma má comunicação. O pessoal gostava da obra dele, da administração dele, mas detestava conversar com ele. Por quê? Porque ele não sabia se comunicar direito. Ele é um cara inteligente, mas não era preparado na retórica, na oratória. Então, quando você chega num lugar, você precisa conquistar o direito de falar. Você vai falar para alguém? Para isso, você precisa falar ao coração dela. Antes de falar ao intelecto, antes de falar à lógica, você precisa conquistar o coração. A primeira forma de conquistar o coração é se apresentando bem. É mostrando que você é confiável, né? Agora, a pessoa chega lá, meio jequinha, encolhidinha assim, ó, olhando pro chão, já chega meio, não queria estar aqui, não estava preparado, não estava muito bem, muita dor de cabeça. A pessoa diz, então sai daí, tá fazendo o que aí? A pior coisa que alguém pode fazer é começar um discurso se justificando. Você não precisa se justificar para ninguém. Você tem que chegar lá. As pessoas não precisam saber o que você está passando. Elas precisam saber o que você tem para entregar para elas. Você precisa chegar lá e dizer, gente, estou muito feliz de estar aqui com você, para ministrar o seu coração. Está aqui os nossos irmãos aqui que estão participando, estão aqui. Meu amigo pastor Eliezer Ferreira está aí. Quantos anos trabalhamos juntos? Como foi bom a gente trabalhar junto. Quando eu faço isso, as pessoas, bom, eu não conheço esse camarada, mas o pastor Eliezer, eu conheço o pastor Eliezer, esse é amigo do pastor Eliezer, então é gente boa. Tomara que o pastor Eliezer, né? É gente boa. Então, eu preciso conquistar o direito, primeiro o direito de falar a esta pessoa, ganhar a atenção dela. A primeira forma é ela entendendo que eu sou uma pessoa digna, confiável para ela me ouvir. A segunda forma de convencer um ouvinte é através da paixão. Então, os gregos usavam essa palavra pathos, que vem de paixão, né? Essa palavra está muito forte no português. Paixão, sentimento. Não é paixão de loucura, como é no português, não. Mas nós temos várias palavras que vieram de pathos, do grego. Por exemplo, empatia, simpatia, né? Apatia. Então são palavras que vêm dessa palavra grega paixão. Até porque 30% do português vem do grego. Então, simpatia é quando você... simpatia é quando você aprova o sentimento do outro. Quando você diz assim, poxa, você lamenta, a palavra, você lamenta pelo sofrimento do outro. Poxa, coitado, a enchente levou tudo, coitado, né? Você lamenta pelo sofrimento do outro. Agora, empatia é quando você sente o que o outro está sentindo. É quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Você dói, você sente, né? A Bíblia diz que quando Jesus olhava para a multidão, o seu íntimo,
o seu íntimo e moveu de íntima compaixão. Jesus sentiu a compaixão por eles. É algo que veio de dentro. Ele sentiu compaixão. Compaixão é você olhar para o seu ser humano e você, o seu interior mover pela causa do ser humano. Então, simpatia é quando você valoriza ou você lamenta pelo que o outro está passando. Vou traduzir assim: empatia é quando você procura se ajustar com o outro, procura sentir, procura entender, procura estar no mesmo nível do outro para se colocar no lugar dele. Agora, compaixão é quando você sente lá no profundo a dor que o outro está sentindo. E depois vem uma outra palavra ainda relacionada a patos, que é apatia. De uma contração grega, uma negação grega. Não, é quando você não quer saber de nada do que a pessoa está passando, está sentindo. Apatia. A maioria dos líderes dos dias de Jesus olhava para o povo e dizia: esse povozinho maldito não sabe nada. Eles não se compadeciam. E quando você não se compadece, você pega a Bíblia, abre a Bíblia e malha o pau no povo, porque você não está sentindo nada mesmo, que cada um que se vire. Agora, quando você se compadece, quando você tem essa compaixão, você quer ver o povo melhorar. Mesmo que eles estejam errados, você quer ver o povo melhorar. Você vai pregar para o povo melhorar. Só que tem um detalhe. Quando você está falando apaixonado, a palavra certa não seria apaixonado. Porque se você fizesse, é claro que não, se fosse fazer a etimologia da palavra, porque apaixonado seria sem sentimento. Porque vem de apatia, né? Sem sentimento. Mas no caso, no português, apaixonado é que aquela paixão muito forte, né? Aquela paixão poderosa. Quando você se compadece das pessoas, você acaba transmitindo isso no discurso, e isso vai produzir na pessoa que está lá também esse sentimento. Ela também vai sentir esse sentimento, e esse sentimento vai desenvolver no coração dela também. E claro, o discurso, ele também, os gregos tratavam muito isso, que um discurso bem preparado, na época dos gregos, ele precisava despertar 4 sentimentos no coração do ouvinte. Lá nos gregos, né? O sentimento de ira, o sentimento de amor, o sentimento de tristeza e o sentimento de alegria. Então, assim, os gregos, quando iam falar sobre um problema da sociedade, vamos falar sobre a marginalidade, sobre o crime organizado. Então, eles desenvolviam os argumentos, mostrando aquela mãe que cuidou do seu filho, que criou o seu filho com amor, e eles contavam a história da mulher que dedicou a sua vida a criar aquele menino, a criar com coragem, com vontade, passou por dificuldades, mas de repente um criminoso, alguém que nunca fez nada por ninguém, alguém que simplesmente quer ganhar o dinheiro fácil, vai lá assaltar o menino, e o menino em desespero foge, e esse criminoso, sem levar em consideração a vida, sem considerar aquilo que aquele menino já passou, aquela mãe investiu, sem considerar o futuro daquela criança, de forma cruel, de forma dura, como um demônio que procura destruir a vida das pessoas, ele atira e mata a vida daquela pessoa. Esta pessoa terrível, ele é o agente do diabo nessa terra. Então, o que os gregos faziam quando eles estavam falando sobre algo ruim? Eles faziam o ouvinte sentir ódio da situação, faziam o ouvinte sentir ódio daquela atitude, numa atitude terrível, faziam a pessoa sentir ódio. Por outro lado, quando ele vai falar do menino, ele conta a história do menino agora para que a pessoa sinta amor por aquele menino dócil, aquele menino querido que ajudava a sua mãe nas atividades, e a pessoa fica morrendo de amor por aquele menino. Depois ele mostra uma situação de tristeza. Agora aquela mãe nunca mais poderia abraçar o seu filho, aquela mulher que havia batalhado tanto para dar educação e esperava que um dia ia ver o menino se formando numa faculdade, sendo um doutor, aquela mulher que esperava que aquele filho, seu único filho, haveria de dar para ela um neto, para ela carregar nos seus braços, para ela poder viver a sua velhice. E agora todas as suas esperanças se acabaram,
todas as suas esperanças terminaram. E aí eu faço um paralelo lá com a viúva de Naim, e vamos para um texto bíblico, né? Considera que o ladrão ali é o diabo que tirou a vida, a morte terrível, a morte veio e acabou com a esperança daquela mulher. Aí considera o vilão como a morte, e finalmente agora dá alegria. Mas Jesus foi ao encontro daquela mulher. Jesus a encontrou no vale da morte, no vale do desespero e da angústia. Jesus veio e primeiro curou o seu coração com uma palavra dizendo: não chores. Em seguida ele toca naquele esquife e ele restitui a vida daquela criança, restitui a vida daquele menino. Que alegria, aquela mulher, ela não teve um filho, ela teve dois. Ela teve o privilégio de receber o seu filho duas vezes. Deus deu a ela a vida do filho. Agora ela poderia comemorar, ela poderia se alegrar. Tudo aquilo que havia passado agora tinha sido passado, porque o futuro lhe aguardava, um futuro de glória. Quem sabe, apesar dos evangelistas não narrarem, esse menino se formou, esse menino formou uma família, e esta mulher viveu a sua velhice desfrutando da graça de Deus, da alegria de Deus. Ou seja, o discurso, ele agora passa pelos 4 sentimentos: a ira, o amor, a tristeza e a alegria. Então, os gregos entendem, eu estou falando aqui de persuasão avançada, tá? Não estou falando aquele discursozinho fajuto, não. O cara vai lá, abre lá e fica fazendo um monte de comentário. Não, estou falando aqui de persuasão avançada. Estou falando de retórica. Estou falando de um discurso mais elaborado. Então, a pessoa, ela vai, mesmo que ela esteja com a cabeça no mundo da lua, quando esses sentimentos começam a brotar no coração dela, começa a quebrar aquela barreira que a pessoa está ali perdida, está longe. Querendo ou não, o sentimento, lembra que eu falei lá no começo das aulas, que como é que o cérebro grava uma informação? Através de uma correspondência que você já tem gravado, e através de sentimento. Então, daqui a pouco a pessoa começa a sentir ódio da morte, ódio do pecado, ódio de todo esse plano satânico. Mas ao mesmo tempo, quando você vai para a situação do menino, ela começa a sentir amor pelo menino. Depois ela se entristece com aquela mãe, e depois ela se alegra com aquela mãe novamente, com aquela família. Ou seja, você acha que ela vai esquecer esse discurso alguma vez na vida? Não, ela nunca vai esquecer. Aquilo vai ficar gravado na vida dela, vai ficar gravado pro resto da vida. Você vai encontrar ela depois de 20 anos, ela vai dizer: eu lembro do discurso que você pregou, eu lembro do discurso que você fez na escola. Por que a gente fala para adolescente e eles não gravam? Porque a gente fala só pro intelecto, a gente não fala pro coração. Jesus, quando falava, ele falava para o intelecto e falava para o coração também. Então, primeira forma de convencimento é a forma lógica, através de argumentos, provando a lógica, mostrando documentos, mostrando o texto bíblico, mostrando exemplos. Esta é uma forma importante, muito, mas muito importante. Aqui eu faço uma ressalva aos nossos irmãos reformados que porventura estejam nos acompanhando. Muitas das vezes eu vejo o discurso dos nossos irmãos reformados e eles ficam só no campo da lógica. Mas Jesus não estava só no campo da lógica. Jesus, ele pregava para o cérebro, pregava para o intelecto, mas pregava para o coração. Os grandes evangelistas diziam que o bom pregador é aquele que tem luz na cabeça e fogo no coração. E é este fogo que vai atingir, que vai alcançar o coração do ouvinte também. Primeiro, se convence através da lógica, argumento, estatística, versículo bíblico, história, exemplo, lógica. Aquilo que aconteceu com outros pode acontecer comigo também. Segundo, paixão, despertar o sentimento no coração do ouvinte. E terceiro, a forma também de a gente convencer é através da palavra placere, que é agradar, ou delectare, que é deleitar, que é a questão do prazer, da alegria, né?
Então, quando você faz um discurso, não importa se você começa no inferno, mas você precisa terminar no céu, precisa terminar em Jesus. Por quê? Senão você vai deixar as pessoas sem esperanças. Então, eu preciso, a palavra que é traduzida por agradar é deleitar. Eu preciso que no final do meu discurso, o meu ouvinte, ele se deleita na proposta que eu fiz, ele esteja se deleitando na proposta que eu estou apresentando. Por exemplo, quando eu falo ao pecador, eu preciso levar ele, mostrar para ele logicamente: se você planta feijão, não tem como colher arroz. Se você planta milho, não tem como colher abacate. A lógica. Como é que você pode viver em pecado e esperar que vai morrer e vai para o céu? Como é que você pode deixar a ira tomar do seu coração e esperar que quando você morrer, você vai desfrutar do amor de Deus? Não tem lógica. Não tem absolutamente lógica nenhuma. É óbvio que se você vive no pecado e não se arrepende dos pecados, quando você morrer sem Cristo, você vai ser condenado pelos seus pecados. Então, eu vou usar a lógica. Segundo, agora eu vou entrar na questão da paixão, do sentimento, e vou começar a mostrar: você quando quando você grita com alguém, ofende alguém, naquele momento você sente prazer em ofender. Existe um certo prazer em ofender, porque o pecado gera prazer, mas a ofensa gera dor no coração daquela pessoa, gera marcas no psicológico daquela pessoa de forma terrível. Ela vai passar anos e aquilo vai ficar gravado, cicatrizes terríveis. Então eu preciso fazer com que essa pessoa tenha ódio do pecado, depois mostrar que ela tem amor por aquele que está sofrendo, depois que ela sinta a tristeza e finalmente ela sinta a alegria do perdão de Deus para sua vida. Aí é óbvio, quando chegar no final da mensagem, essa pessoa vai estar se deleitando em Cristo Jesus, na salvação que Deus nos concedeu. Ou seja, para mim preparar um discurso desse leva tempo? Tem que estudar muito. Mas uma coisa é verdade: o Espírito de Deus te capacita, te fortalece quando você quer, e ele começa a te preparar para você chegar a este nível. E obviamente, quando o Espírito de Deus trabalha na tua vida sobre isso, te preparando para isso, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais fácil vai ser de alcançar esse resultado. Porque mesmo que você não tenha estudado todas as faculdades de oratória, mas o Espírito Santo vai guiar você pelo caminho certo. Claro que o Espírito Santo ajuda quem se esforça. Quando Pedro pregou lá em Atos dos Apóstolos, por mais que Pedro não tenha feito faculdade, Pedro era um homem muito estudado. É só você olhar o discurso e você vai saber que Pedro falou de cor várias passagens das Escrituras. Pedro conhecia aquilo que estava falando. Então não dá não dá para esperar grandes resultados com pouco investimento. E aí eu abro agora uma pausa para você fazer os seus comentários e para nós dar continuidade. Maravilha, vamos continuar agora, vamos lá? Maria de Fátima. É verdade, que serias nós sem o poder do Espírito Santo. Isso mesmo, Marildo, bem isso mesmo. Os autores do Novo Testamento conheciam muito bem o Antigo Testamento. Deus abençoe. Sheila, Deus abençoe também. Ok, vamos continuar. Deixa eu falar para você. Bom, então eu mostrei para você algumas formas de argumentações de convencimento. Então não basta falar e as pessoas estão convencidas. Então eu falei sobre a lógica, falei sobre a paixão, falei sobre a ética, né? São formas de você convencer alguém. Agora sim, dentro da lógica, como que eu, através da lógica, eu consigo levar a pessoa a tomar uma ação? Se convencer é vencer ela com argumentos, então, agora falando da lógica, como é que eu consigo convencer alguém dentro da lógica? Eu vou colocar para vocês algumas lógicas que são ferramentas para vencer a pessoa nos seus argumentos. Então, por exemplo, a primeira lógica é a lógica da autoridade. Vou dar um exemplo aqui.
eu digo pra alguém assim, rapaz, para de tomar Coca-Cola. E a pessoa diz, parar pra quê? Vou morrer igual. Mas se você tomar Coca-Cola, você vai morrer antes. E além de morrer antes, você ainda pode ficar bastante tempo na cama sofrendo com vários problemas de saúde. Daí ele vai falar assim pra mim, quem que falou uma coisa dessa? Da onde é que tu tirou essa ideia? Daí eu vou dizer o seguinte, o especialista Osmar Clot, especialista em Coca-Cola e em osteoporose, fez estudos e ele constatou que quem toma Coca-Cola tem um sério problema ósseo, né? Eu tô usando o nome dele, tô fazendo aqui fictício, tá? Não sei nada disso aí. Eu sei que a Coca-Cola não faz bem, mas só tô usando como exemplo. Ou seja, eu não sou especialista, mas o Osmar é especialista. Então, eu tô dando a palavra de uma autoridade, de um especialista no assunto. Por exemplo, quando eu falo para alguém assim, ó, meu amigo, você precisa entregar a sua vida para Cristo, porque senão, quando você partir para a eternidade, você será condenado. Ele fala, como que tu pode falar uma besteira dessa? Por acaso tu já morreu, já voltou para dizer isso? Falo, não, mas quem está falando isso não sou eu. A Bíblia, que é a autoridade de Deus na terra, ela garante que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, é a autoridade. Esse tipo de argumento é o argumento de autoridade. Irmãos, a Bíblia diz, o Paulo disse, Jesus disse, Isaías disse, Davi disse, o próprio Deus disse, Moisés disse. Então, eles são autoridades naquilo que estão falando. A Bíblia é autoridade. Mas eu não estou falando não necessariamente só do discurso religioso. Vou falar na escola, vou falar na empresa, vou usar autoridades naquilo que eu estou falando. Se eu estou falando de informática, Bill Gates, uma autoridade na área de informática. Se eu estou falando de matemática, vou usar o professor, uma autoridade de matemática. Se eu estou falando de política, vou usar o fulano de tal, que era um especialista, que era conhecido pela sua expertise, o seu conhecimento. Então, eu vou usar uma autoridade, ok? Uma outra forma de argumento é o inimigo comum. Então, quando eu vou conversar com alguém, quando eu estou falando para aquele auditório, seja lá qual for, eu preciso identificar quais são os problemas que eles têm e eu preciso demonstrar que o mesmo inimigo deles também é meu inimigo. Então, por exemplo, eu estou falando no bairro e tem vários problemas de saneamento básico e eu estou fazendo lá o meu discurso político. E vou dizer, gente, é terrível que nós estejamos enfrentando esse problema de saneamento básico. As nossas crianças tendo que passar por essa calamidade. A nossa vida sendo... Eu não moro lá, mas eu me coloco no lugar. Eu tenho um inimigo comum. Eu e você precisamos vencer isto. Vencer esse problema. Nós vamos chegar lá na prefeitura e nós vamos fazer projetos de lei. Quer dizer, eu e você... Agora temos um inimigo comum. E se eu e você somos inimigos do mesmo inimigo, então, pela lógica, nós somos amigos. Talvez não sejamos tão amigos assim, mas pelo menos em algum ponto a gente tem algo em comum, que é o mesmo inimigo. Entendeu? Então, essa do inimigo comum também é um forte argumento. A outra questão é a escassez, né? Quando eu uso o argumento de escassez, eu estou mostrando para a pessoa, olha, hoje você tem disponível, mas amanhã não tem mais. A última promoção, últimos minutos, as últimas peças. Isso é algo que produz dentro de nós uma atitude, produz atitude, né? Vou dar um exemplo. A Coca-Cola, ela fez um estudo e ela constatou que para as pessoas pouco importava a garrafa de vidro ou a de plástico. Então, ela falou, para que eu vou ficar fazendo de vidro, gastando tanto dinheiro, se eu posso fazer de plástico, que é muito mais barato? Então ela fez uma campanha e colocou nessa campanha a data de encerramento da fabricação da Coca-Cola em garrafa de vidro. E tinha feito uma pesquisa pelo mundo. E a maioria dizia, pode fazer, não tem problema. Só que quando fez a campanha dizendo que a Coca-Cola com garrafa de vidro haveria de se acabar, os mercados esvaziaram, porque as pessoas correram para o mercado e carregaram tudo, levaram tudo embora, porque ia se acabar. Então virou uma espécie de coleção. Eu preciso guardar, está se acabando, ninguém mais vai ter, eu preciso ter esta. Então,
esse argumento de escassez também é muito, mas muito importante, né? Um outro argumento é a questão aquele da relação entre a dor e o prazer. Para que você vai ficar sofrendo se Deus tem uma vida nova para você? Para que você vai viver uma vida, um inferno na sua casa, se a palavra de Deus tem a capacidade de mudar o teu comportamento, o comportamento da tua família e mudar o teu relacionamento? Para que você vai ficar sofrendo se Deus tem alegria para sua vida? Então, é dor e prazer. O sexto que eu quero usar aqui, mas tem centenas deles, tá? É a aprovação social. Milhares de pessoas estão rendendo a vida a Cristo, estão entregando a vida a Cristo. Só falta você. Bom, se todo mundo está indo, por que eu não vou? Né? Eu vou contar um exemplo para você ver como esse negócio é forte. Esses argumentos que eu estou falando aqui, eles movem o ser humano a tomar uma atitude. Olha só, você lembra de algum restaurante que quando era pequenininho era socado de gente? Não cabia mais pessoas? Aí o camarada ganhou tanto dinheiro que ele foi lá e comprou um na esquina, grandão. Daí ele abriu lá e até hoje nunca mais encheu. Sempre tem uma minoria de gente, sabe por quê? Por causa da aprovação social. Quando a pessoa chegava lá na quitanda do Zequinha, que estava socado de gente, na cabeça dela dizia: rapaz, esse negócio é bom mesmo, porque tá todo mundo vindo pra cá, tá lotado aqui. E outra, tem a questão da escassez. Eu vou logo porque é capaz de chegar e não ter mais. Quando o camarada, ele multiplicou o seu ambiente e chega o mesmo público lá, o mesmo público, só que agora aquele público lá dentro ficou pequenininho, perto do espaço. Quando a pessoa chega e diz: ih, rapaz, a comida do Zequinha estragou, não tá mais boa. Porque olha só, não vem ninguém. E se não vem ninguém, significa que ela não é boa. Tá sobrando. Se tá sobrando, eu venho outro dia. Se não é boa, também vou procurar outro lugar. E o Zequinha fica lá com sua quitanda. Se ele tivesse ficado com a quitanda, ele tinha ganhado mais dinheiro. Então, aprovação social. A questão, o sétimo lugar, o descaso, né? É quando você faz como Pilatos, lava as mãos. Olha, gente, eu já propus para você um consenso entre as partes, porque eu quero livrar vocês do sofrimento, eu quero livrar vocês que haja uma guerra nessa escola entre esses alunos que estão brigando, eu quero livrar vocês de ir para a rua da empresa entre os funcionários que estão se degladiando. Eu sei que vocês têm família, os filhos de vocês estão lá esperando vocês com alimento, com salário, e eu quero livrar vocês de ser mandado embora. Mas já que vocês não querem aceitar, então agora eu lavo as minhas mãos. Quando você faz isso, a pessoa: opa, peraí, peraí, calma, não é bem assim, não é que eu não quero. Isso leva ela a uma atitude. Em oitavo lugar, é novidade, né? Quando você apresenta algo novo para as pessoas. Então, de tudo que já foi ouvido, tudo que você ouviu até agora não há mais solução, mas eu tenho algo novo para a sua vida. Jesus tem a solução para o seu problema, né? E não é só isso. Novidade é usado para vender produto, para vender carro, novo painel multimídia, novo celular que não é novo nada, a maioria é do antigo, só mudou 3, 4 coisas. Esse negócio de novidade é tão forte que as igrejas que começam a trabalhar com novidade, elas vivem disso. Não é que o povo é crente, mas é porque toda vida tem hoje tem sal grosso, amanhã tem pão, no outro dia tem você vai tomar óleo, no outro dia tem dançando com os anjos. Aí o cara dançando com os anjos, nunca vi. Não, então vamos lá, é novidade. Lembra da Bíblia que diz que naqueles dias na Grécia ninguém vivia de outra coisa a não ser só ficar contando novidade, era fofoca pra lá e pra cá. Agora aqui a igreja é puleiro dos anjos, e a pessoa diz: puleiro de anjos, os anjos ficam puleirada, fica, e a pessoa vai lá só por causa da novidade. Toda vida uma novidade, toda vida alguma coisa novo, toda vida um cartaz novo, toda vida um evento novo. Ela vive de novidade, né? E nunca vai se firmar na palavra de Deus. Reciprocidade é quando você dá primeiro e aí a pessoa, ela se sente no dever de retribuir. Jesus morreu em seu lugar. Você acha que é muito dedicar a sua vida para servi-lo? Jesus morreu para pagar a sua dívida, e agora você acha que é muito tirar um período do seu dia para se prostrar diante dele, para orar, para ler a Bíblia, para falar do seu amor? Então, reciprocidade. Em décimo, comprometimento, né? Se todos haveremos de estar unidos
na eternidade, como nós poderemos estar divididos aqui na terra? Então, no comprometimento é aquela questão da união. Nós somos uma família, nós não somos nós contra eles, mas somos um país, temos que lutar pelo nosso país. E aí a questão da história, né? Que é o argumento, olha, o fulano, o Zequinha, eu contei a história da carroça ontem, e você usa o argumento, o exemplo do outro, para o exemplo de quem está te ouvindo também. Mas não para por aí, tem mais de 50 argumentos que levam a pessoa a tomar uma atitude. Beleza, gente? Pessoal, então, o que eu tinha para passar para vocês de conteúdo é isso. Passamos aí uma semana juntos. Aí todos os dias, 1h30, quase 2 horas. E o que eu posso compartilhar com vocês até aqui, eu compartilhei, estão todos esses materiais aí. E agora daqui pra frente é com você, você se dedicar, você estudar mais, buscar mais, procurar se aperfeiçoar no seu conhecimento, procurar estudar mais sobre isso. Eu quero dizer pra você que mora em outra cidade, se você quiser marcar um evento aí, eu vou aí ministrar pra você, para sua equipe, pode formar a sua equipe, eu vou. E a gente pode marcar na sexta-feira, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. E dá para fazer assim, tá? Então, se você que quer reunir a sua equipe, quer reunir os seus obreiros, quer juntar o seu povo aí, eu vou aí e faço um evento com você para compartilhar esse conhecimento. Então, dá para fazer sim, tá? Podemos fazer no final de semana. Aí na sua congregação, você irmão, você pastor, você obreiro que está aí, você irmão que é líder, quiser conversar com o seu pastor e marcar um final de semana, eu vou. Domingo é mais difícil. Daí no domingo é só quando é muito longe, né? Porque daí não dá pra voltar a tempo às vezes, né? Mas normalmente eu consigo fazer na sexta-feira e no sábado o dia inteiro, né? Então domingo é mais difícil. Mas se for bem programado pra frente, dá pra fazer sim. Então se você quiser crescer mais nisso, você pode marcar um evento aí na sua congregação, no seu setor, na sua cidade, e eu vou aí ministrar oratória para você, para a sua equipe, para as pessoas que você quer que também cresçam muito nessa questão do aprendizado, tá? A segunda coisa que eu quero dizer para você é que você também pode continuar estudando os meus vídeos, esse material, através do curso que eu já apresentei. Vou deixar o link ali novamente, ali no grupo, e você pode entrar pelo link, e tá na promoção aí esse valor. Os nossos parceiros que vendem o curso vendem a R$197, mas agora essa para vocês que estão aqui é R$97, tá? Na semana que vem ele sai fora do ar e volta pro valor normal como estava anteriormente. Mas para você, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link ali para você adquirir pelo valor de R$97, tá bom, gente? O que eu podia compartilhar, eu compartilhei. Deus os abençoe a todos. Você pode deixar o seu comentário aí. Quero te parabenizar pela sua resiliência, pela sua dedicação de não ter desistido dessa maratona. E eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado por Deus, que você realmente tenha aprendido e que possa multiplicar esse aprendizado aí aonde você está. Tá bom, queridos? Vou deixar um espaço aí para você deixar as suas palavras, e antes disso, quero orar com você agora. Se você onde estiver puder orar comigo, feche seus olhos. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu compartilhei com os teus filhos aquilo que o Senhor me concedeu ao longo desses anos de trabalho, e agora eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, venha usar os teus filhos poderosamente em suas mãos. Venha usar os teus filhos. Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração dos teus filhos e usar eles aonde eles estiverem. Na cidade aonde eles estiverem, eles sejam tocados pela tua presença bendita. Estende a tua mão para abençoar os teus filhos. Estende a tua mão para ajudá-los. E que eles possam compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. E que vidas venham se render aos teus pés. E que a igreja seja fortalecida, seja edificada através da instrumentalidade da vida dos teus filhos.
Abençoa cada um deles em nome de Jesus. Prospera em todas as áreas da vida. E um dia, Senhor, eu ainda quero ter o privilégio de ouvir testemunhos de que o Senhor tem usado os teus filhos poderosamente para fazer a tua obra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha aí a oportunidade de se despedir.